Hoje, vamos fazer uma análise atualizada do Fundo Imobiliário RZTR11, referência no segmento de terras agrícolas pela qualidade de seus ativos. Vamos trazer os principais destaques do relatório gerencial de junho, examinando os movimentos estratégicos do fundo, situando o desempenho no contexto macro das commodities e avaliando sua trajetória diante do cenário vigente. Vale ressaltar que o conteúdo é meramente informativo, sem caráter de recomendação de investimentos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Entrando no relatório, temos que o último rendimento por cota foi de R$ 1,05. O rendimento mensal equivale a 1,11%, enquanto o resultado dos últimos 12 meses alcança 14,10%. No patrimônio, a cota patrimonial está em R$ 96,29. O patrimônio líquido soma R$ 1.821.196.878,55. A base de investidores reúne 143.080 cotistas. Na negociação, a cota de mercado está em R$ 94,99. A relação preço sobre valor patrimonial encontra-se em 0,99. A liquidez média diária movimenta cerca de R$ 2.826.668,74. Em ativos, a área total alcança 81.855 hectares, distribuída em 22 ativos. A avaliação de mercado dos imóveis somada ao caixa corresponde a R$ 3.829.243.567,65. Nos arrendamentos, o prazo médio final dos contratos é de 10 anos, e a taxa média de arrendamento está em 15,26%. No panorama do agronegócio, temos que nas propriedades do Médio Norte de Mato Grosso, com destaque para os municípios de Sorriso, Canarana e São José do Xingu, a colheita da segunda safra de milho ganhou ritmo ao longo do mês de junho. Em Guarapuava, no estado do Paraná, a passagem de uma frente fria provocou geadas pontuais, resultando em danos localizados. Já no sul de Goiás, nas proximidades de Rio Verde, a combinação entre chuvas e temperaturas mais baixas atrasou as operações de campo. No sul do Piauí, a maior parte das lavouras de milho encontra-se em fase de maturação, com alguns talhões já colhidos e apresentando bons índices de produtividade. No Maranhão, a colheita segue em andamento, com resultados superiores às expectativas iniciais. Quanto ao algodão, a colheita está em curso, ainda de forma gradual. No mercado de soja, a colheita brasileira foi praticamente finalizada. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, aponta para uma produção recorde próxima de 169 milhões de toneladas na safra de 2024 a 2025, consolidando o Brasil como o principal fornecedor global da oleaginosa. Apesar do recuo sazonal nos embarques, o ritmo permanece forte, com exportações em torno de 14 milhões de toneladas no mês de maio. A demanda consistente da China contribuiu para uma recuperação parcial dos prêmios nos portos. Na Bolsa de Chicago, os contratos futuros de soja apresentaram leve alta na primeira quinzena de junho, atingindo aproximadamente $10,51 por bushel, impulsionados pela valorização do óleo de soja após a proposta de metas mais ambiciosas para o biodiesel nos Estados Unidos. No mercado interno, o indicador CPEA Paranaguá reagiu à mínima registrada em maio e voltou ao patamar de R$ 134 por saca. No entanto, a ampla oferta doméstica e a valorização do real têm limitado a transmissão dos preços ao produtor. Nos Estados Unidos, volumes de chuva acima da média permitiram um plantio dentro da janela ideal, reduzindo preocupações com a oferta e restringindo novas altas nos preços. Em relação ao milho, a colheita da segunda safra avançou lentamente, encerrando a primeira quinzena de julho com apenas 3,9% da área colhida, significativamente abaixo dos 13% registrados no mesmo período do ano anterior. Chuvas e temperaturas mais baixas atrasaram os trabalhos nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. A Conab manteve a projeção de uma safrinha recorde, próxima de pouco mais de 100 milhões de toneladas, elevando a produção total da safra para cerca de 128 milhões de toneladas no ciclo 2024 a 2025. A oferta abundante tem pressionado os preços no mercado interno. Em Sorriso, no Mato Grosso, a cotação está em torno de R$ 43,80 por saca, enquanto em Campinas, no estado de São Paulo, os preços giram em torno de R$ 67 por saca. Na Bolsa de Chicago, o contrato de julho permaneceu pressionado pelo bom desenvolvimento da safra norte-americana, sendo negociado em torno de $4,40 por bushel. O plantio nos Estados Unidos avançou acima da média dos últimos 5 anos, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, ainda projeta uma safra cheia. Os estoques globais do próximo ciclo devem ser ligeiramente menores, mas ainda suficientes para manter o equilíbrio do mercado. Esse cenário, aliado à valorização do real, limita uma recuperação mais consistente dos preços tanto em Chicago quanto nos portos brasileiros. No algodão, a colheita da safra 2024-2025 começou de forma mais lenta, com pequena fração de 3% da área colhida até meados de junho.
Ainda assim, a Conab manteve a projeção de produção próxima de 3.900.000 toneladas de pluma, refletindo expansão de área cultivada e manutenção de rendimentos médios. No cenário internacional, o contrato de julho na ICE recuou ao longo da primeira metade do mês, encerrando a cerca de 65 centavos de dólar por libra-peso, diante do avanço do plantio nos Estados Unidos e da retração das áreas sob seca, agora restritas à parcela muito pequena das lavouras. Mesmo com essa queda, prêmios positivos sustentaram o basis no Brasil. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, a pluma subiu pelo terceiro mês seguido e alcançou algo próximo de R$ 4,15 por libra-peso. O relatório de junho do USDA reduziu a estimativa da safra americana para em torno de 3 milhões de toneladas e também cortou os estoques globais projetados para o ciclo seguinte. Em contrapartida, elevou a produção chinesa e diminuiu a expectativa de importações. O balanço mais apertado tende a limitar novas quedas, enquanto demanda externa aquecida e bases elevado devem sustentar preços domésticos até a colheita ganhar ritmo mais forte em julho. Nos resultados do fundo, houve distribuição de R$ 1,05 por cota no mês, o que corresponde a um rendimento anualizado de 1,11%. A cota no mercado secundário avançou de valor próximo a R$ 94,00 para praticamente R$ 95,00, o que gerou retorno bruto mensal ao redor de 1,6%. Em junho de 2025, o fundo registrou uma receita imobiliária de R$ 19.748.396, valor integralmente proveniente de arrendamento. Não houve registro de valorização imobiliária no período. A receita financeira totalizou R$ 1.107.234. Com isso, o total de receitas do mês alcançou R$ 20.855.629. No campo das despesas, a taxa de administração foi de R$ 1.776.279. Não houve cobrança de taxa de performance no período. Outras despesas somaram R$ 27.780. Assim, o total de despesas em junho foi de R$ 1.641.917. O resultado líquido do fundo no mês foi de R$ 19.051.571. O resultado por cota foi de R$ 1,01, enquanto o rendimento distribuído por cota alcançou R$ 1,05. O saldo de resultado acumulado por cota encerrou o mês em R$ 2,57. Podemos observar que o fundo mantém as despesas em um patamar controlado, permitindo encerrar o mês com resultado líquido expressivo e rendimento por cota ligeiramente superior ao apurado no resultado, preservando ainda um ótimo saldo acumulado que reforça a capacidade de distribuição futura. O gráfico de atribuição de performance evidencia que, no resultado de junho de 2025, o principal destaque positivo foi a Fazenda Paranatinga, no Mato Grosso, responsável por uma contribuição de 25 centavos por cota. Na sequência, aparecem a Fazenda São Martinho, também no Mato Grosso, com 8 centavos, e a Fazenda Roma, no Tocantins, com 6 centavos. A Fazenda Bacuri, no Maranhão, contribuiu com 5 centavos, enquanto as fazendas Chapadão da Serra, também no Maranhão, e Noricum, no Paraná, acrescentaram 6 centavos cada. A receita financeira representou 2 centavos por cota. Já a Fazenda Vale do Rio Celeste, no Mato Grosso, e a Fazenda Santa Clara, no Piauí, somaram 6 centavos cada. A Fazenda Bom Jardim, em Goiás, contribuiu com 5 centavos. Por fim, a categoria Outros apresentou participação relevante, com 30 centavos por cota, elevando a contribuição total da performance mensal para R$ 1,05. Na comparação de longo prazo entre Terrax e CDI, a linha do fundo termina acima das curvas do CDI bruto e líquido, indicando desempenho acumulado superior no horizonte apresentado. No resumo, comparando junho com maio de 2025, observa-se que o número de cotas emitidas permaneceu inalterado, totalizando 18.851.720 cotas. O preço de mercado no início do período avançou de R$ 90,90 em maio, para R$ 93,99 em junho. Já no fechamento, a cotação evoluiu de R$ 93,99 para R$ 94,99. A cota contábil também apresentou leve valorização, passando de R$ 96,29 para R$ 96,61. O rendimento por cota manteve-se estável em R$ 1,05, com pequeno recuo no dividend yield anualizado, que passou de 1,12% para 1,11%. O retorno total bruto, no entanto, apresentou desaceleração significativa, caindo de 3,44% em maio, para 1,08% em junho. Esse movimento refletiu no CDI+, que passou de um resultado positivo de 2,27%, para ligeiramente negativo em 0,02%. Em relação aos índices de referência, o fundo em maio havia superado o IFIX, 1,44%, e o IFIX+, 1,97%, enquanto em junho registrou desempenho superior ao IFIX, 0,63%, mas abaixo do IFIX+, 0,45%. Sobre as perspectivas e comentários da gestão, a gestora revisou a alocação-alvo do fundo para alinhá-la à atual composição da carteira e às perspectivas de curto e médio prazo.
O cenário vigente tem favorecido a concentração em ativos da estratégia Land Equity, que apresentam assimetrias relevantes e potencial de retorno acima do benchmark no longo prazo. Nesse contexto, foram direcionados recursos financeiros e operacionais para esses ativos, considerando, especialmente, que o portfólio do fundo inclui propriedades nas modalidades Sale and Leaseback e Buy to Lease, com recebimento anual de opções de compra, fator que contribui para a geração de fluxo recorrente. Na estratégia de Land Equity, o fundo mantém a Fazenda Clarão da Lua, com cerca de 5.000 hectares úteis, e o primeiro grupo da São Francisco, com aproximadamente 4.000 hectares úteis. A gestão está ativamente em busca de compradores para ambas as propriedades, com o objetivo de obter ganho de capital e ampliar os dividendos distribuídos. Apesar da recente elevação da taxa Selic, atualmente em 14,90% ao ano, as operações de Sale and Leaseback e Buy to Lease seguem atrativas, com taxas médias já alocadas em 15,26% ao ano. Sobre as perspectivas de dividendos, o relatório indica que o guidance para os próximos pagamentos está projetado na faixa entre 95 centavos e R$ 1,05 por cota, refletindo a expectativa da gestão de manter a consistência na distribuição, mesmo diante do cenário macroeconômico atual. Sobre a tese do portfólio, em junho de 2025, a posição em caixa representou 5% do portfólio, aumento de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior, permanecendo acima da alocação-alvo de 3%. No segmento Buy to Lease, a participação manteve-se estável em 30%, em linha exata com a meta estabelecida na alocação-alvo. Todo o montante está desembolsado, sem valores a liquidar. A tese de Sale e Leaseback representou 50% do total, repetindo o percentual registrado em maio, porém 2 pontos percentuais abaixo da alocação-alvo de 52%. O valor desembolsado corresponde a 47%, mantendo o mesmo patamar do mês anterior, enquanto a parcela a liquidar seguiu em 3%. Já a Land Equity encerrou junho com 15% de participação, 1 ponto percentual abaixo de maio, mas alinhado ao percentual previsto na alocação-alvo. Todo o valor encontra-se desembolsado, sem saldo a liquidar. No consolidado, a soma das teses manteve-se em 100%, em conformidade com a estrutura-alvo definida para o portfólio. Sobre o potencial de retorno, o histórico de valorização das terras no Brasil, sobretudo nas regiões onde o fundo atua, apresenta desempenho bastante favorável. A administração projeta alcançar retornos próximos a 30% ao ano, sustentados por fundamentos sólidos do mercado e pelo posicionamento estratégico adotado. Em conclusão, o Terrax foi concebido como um fundo de perfil multiestratégico. Considerando que os rendimentos provenientes do arrendamento tradicional de terras já consolidadas no país giram em torno de 3% ao ano, a gestão optou, em sua fase inicial, por direcionar a maior parte dos recursos para operações de Sale e Leaseback e Buy to Lease. Essas estratégias oferecem rendimentos recorrentes em patamares compatíveis com o nível de risco pretendido. Com a evolução do fundo e o retorno do capital proveniente das recompras, espera-se ampliar gradualmente a participação da estratégia de Land Equity, cujo objetivo principal é a geração de ganho de capital e, potencialmente, de retornos mais elevados. O mercado de terras agrícolas no Brasil é vasto, e os preços desses ativos mantêm trajetória de valorização. Há diversas oportunidades que apresentam excelente relação entre risco e retorno, prontas para serem aproveitadas pelo fundo. Como as transações de terras agrícolas ocorrem em períodos específicos, a gestão permanece atenta e atuante, avaliando e selecionando ativos estratégicos para compor a carteira do Terrax. Em 2025, o portfólio do fundo reúne 22 propriedades distribuídas por diversos estados brasileiros, somando um total de 81.885 hectares de área remanescente. Desse total, 52.902 hectares são destinados ao plantio, com uma taxa média de 15,26%. Para visualizar os dados detalhados de cada ativo, basta pausar o vídeo neste quadro. A seguir, o relatório apresenta os ativos que compõem o portfólio do fundo. Para consulta detalhada de cada propriedade, recomenda-se pausar a exibição no quadro correspondente. No momento da gravação deste vídeo, o fundo RZTR11 está sendo negociado a R$ 90,82 por cota, apresentando um elevado dividend yield de 13,49%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma valorização de aproximadamente 12,11%. Atualmente, seu PVP é de 0,94, indicando que o fundo está sendo negociado com um desconto de cerca de 6% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de R$ 2.400.000. Conforme foi verificado, o relatório do RZTR11 demonstra transparência ao detalhar os ativos do portfólio, evidenciando uma gestão comprometida e bem estruturada. A diversificação dos imóveis e a exposição a diferentes regiões e segmentos reforçam o potencial de valorização e geração de renda no médio e longo prazo. No âmbito da estratégia de Land Equity, o fundo mantém a Fazenda Clarão da Lua, com cerca de 5.000 hectares úteis, e o primeiro grupo da São Francisco, com aproximadamente 4.000 hectares úteis. A gestão está ativamente em busca de compradores para essas propriedades,
com o objetivo de gerar ganho de capital e ampliar os dividendos distribuídos. Para investidores que buscam exposição ao setor imobiliário e acreditam no potencial de recuperação e crescimento do mercado, o fundo se apresenta como uma oportunidade atrativa. Compartilhem nos comentários o que vocês pensam sobre o fundo imobiliário RZTR11. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima!